Tema, eu estou super animado. Eu tenho um histórico de muitos anos no mundo da comunicação, dentro do ecossistema da Globo, há mais de 20 anos. E tive uma experiência de trabalhar com entretenimento, com esporte. E nos últimos 9 anos, mais dedicado ao mundo dos games e dos esportes dentro desse contexto de entretenimento. Então, obviamente, quando o Piquet lançou um projeto com o eBay, que era um streamer que a gente acompanhava, porque a gente estava muito envolvido no mundo dos games, a gente colocou muita atenção, tipo, o que vai acontecer? E a grande surpresa foi acompanhar aquela final, a primeira edição da Kings League, isso foi 2023, na Espanha, no Camp Nou, completamente lotado, 92 mil pessoas. E eu lembro daquela foto, tipo, eu circulei para todo mundo na Globo, tipo, vocês estão vendo isso aqui? Olha o que está acontecendo na Espanha. Será que isso aqui é uma coisa que vai para o mundo e tal? E bom, estamos aqui e a gente vai falar nesse painel mais especificamente sobre o caso da Kings League, a primeira temporada do Brasil. E eu trouxe aqui alguns dados só para colocar todo mundo, antes da gente entender com quem realmente fez acontecer, que são essas pessoas que a gente está muito feliz de estar com eles aqui nesse painel. Só para colocar um primeiro contexto, eu vou colocar alguns dados, vamos rodar um vídeo daqui a pouco e aí a gente começa o nosso papo, pode ser? Então, olha só, a gente teve o lançamento em 2025, com 10 times, e já dá para dizer que é um sucesso absoluto na primeira temporada. Eu peguei uns dados aqui que eu estou com a cola aqui, que o Rafa me passou, 78,8 milhões de viewers. Na final, que foi a final presencial, no Allianz Parque, com também ingressos esgotados, 40 mil pessoas. Além das 40 mil pessoas, com um perfil espetacular, com muita criança, eu tive lá, obviamente, foi assim, um choque ver o perfil bem diferente de um perfil tradicional de futebol, a gente vai falar mais sobre isso, e 16 milhões de viewers só para aquela final. Então, 40 presentes, mais 16 milhões assistindo. Tem o maior engajamento social de qualquer competição esportiva no Brasil, né? A gente está aqui num evento de indústria esportiva, só para ter uma ideia, tem mais do que o dobro do engajamento de social media do Brasileirão Betano. Né? Só para ter uma ideia, é o dobro na primeira temporada. E por que isso? Então a gente vai falar nesse painel por quê, a gente vai explorar um pouco isso. Esse novo produto que usa futebol, né? Tem lá o Futset como base, mas é um produto completamente diferente. Tem muito entretenimento, tem muito um viés digital, foca absolutamente nas novas gerações. Todo mundo gosta, mas tem um foco nas novas gerações. Então essa mistura, Futset, novas regras, gamificação, personagens, os presidentes, os convidados dos presidentes, eventos em estúdio, né, então ao vivo acontecem para serem transmitidos, e estádio, né, estúdio e estádio, né, tem as temporadas no estúdio, a final no estádio, são plataformas nativas digitais, vamos falar bastante aqui como é que é o papel da Twitch, são verdadeiras fábricas de conteúdos curtos, com todas as perspectivas possíveis, não é só de um time, de outro time, são todos os times ao mesmo tempo, mais a transmissão oficial e mais umas tantas outras. Enfim, um ecossistema que só cresce. A gente fala de Kings League, mas tem Kings Cup, aí tem Queens League, Queens Cup, aí tem a Kings League World Cup, que inclusive foi anunciada com pompa e circunstância num evento que teve agora no Rio de Janeiro, que será no Brasil, em janeiro. Todo mundo aqui vai ficar sabendo, com certeza, porque vai furar todas as bolhas. Anunciaram com o Ronaldo como presidente. Enfim, isso é só para colocar todo mundo na mesma base para a gente começar a conversa. Então, eu vou pedir para rodar o vídeo e aí a gente começa a conversa. Por favor.
Então vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vale para os três. Vou começar aqui pela Ana, Pedro e até chegar no Rafa. Eu li numa matéria que dizia a seguinte frase: a Kings League redefiniu a forma de assistir e viver o futebol. E aí? Por que aconteceu? Ué, tem um apito aí. Por que aconteceu isso na perspectiva da Twitch, Ana? Eu acho que a Twitch é uma plataforma, né, de live stream, é uma das maiores do mundo, e 70% da nossa audiência é uma audiência Gen Z Millennium. E o que faz a diferença da Twitch é realmente o contato entre o streamer, o criador de conteúdo, com a sua comunidade. É uma construção de comunidade através do chat única, onde o engajamento, as pessoas fazem parte desse conteúdo. E eu acho que a Kings League soube aproveitar muito bem esse conceito de comunidade, trazendo os streamers para esse mundo do futebol e com um formato totalmente novo, a inovação, enfim, unindo games. E é exatamente o que essa nova geração gosta, né? Então, que faz parte desse conteúdo. Isso trouxe uma inovação, até mesmo na perspectiva de como eu assisto futebol. Eu não assisto somente num canal principal, mas eu assisto com quem meu time preferido, por exemplo, junto com a Fúria, com o presidente da Fúria. Então, eu assisto junto, digitalmente, só que através de como se eu estivesse na arquibancada, mas da arquibancada da minha casa, com a minha torcida preferida. Então, é uma visão completamente diferente. Se você entrar nos canais de cada um dos streamers, cada live é diferente a perspectiva. Então, acho que essa inovação que a Kings League trouxe foi incrível e que fez a diferença aí totalmente para transformar o mundo do futebol no digital. Muito legal. E Pedro, é muito legal ouvir a perspectiva da Fúria, não só por ter sido campeã, mas por ter o Neymar, e não é um Neymar figurativo, né? O Neymar estava lá, todo jogo estava lá, e torcendo muito, e vibrando, e chorando. Como que foi essa coisa, quando a gente está falando de transformar o futebol, mas aí tem o Neymar, como que é isso na perspectiva da Fúria? Cara, a gente sempre teve uma vontade muito grande na Fúria, né, de furar barreiras, de buscar diferentes caminhos, mantendo a nossa raiz do mundo de games. E a gente teve diversas iniciativas buscando esse objetivo. E quando surgiu a oportunidade da Kings League, eu acho que foi realmente caiu assim como uma luva para o nosso projeto, porque no final do dia é futebol, né, real, que a gente está acostumado, futebol society, são 7 jogadores contra 7 jogadores, eu joguei a minha infância toda society, né, a gente dificilmente, como prática esportiva, a gente vai para o campo, né, então é uma modalidade muito conhecida no Brasil, só que com uma roupagem completamente diferente, é um produto 100% nativo digital. Eu acho que isso que a Ana comentou sobre você ter uma aproximação com a comunidade é algo extremamente potente, e por ser um produto desenvolvido social first, né, ele foi 100% pensado para ser desenvolvido para as redes sociais, e aí com o engajamento dos presidentes de todos os clubes, de todas as pessoas envolvidas nos bastidores, e todos os criadores de conteúdo, e todo mundo, principalmente no Brasil, que eu acho que elevou muito a régua, você tem uma aproximação do público muito maior, te traz uma possibilidade de conexão muito potente, o que o futebol muitas vezes acaba se tornando muito distante, né? Esse modelo mais old school, de televisão e tudo mais, eu acho que a Kings League ela veio para revolucionar nesse aspecto. Então, é um produto que, para nós, ele é extremamente potente, né? E eu tenho certeza que a forma como foi conduzido até então trouxe uma audiência muito significativa. Foi possível se conectar com uma geração que antes, recentemente, né, estava se desplugando do futebol de certa forma, né? Então eu acho que é um jeito de você continuar comunicando futebol, continuar trabalhando com o produto futebol, mas com uma roupagem nova, muito mais jovem, muito mais cool, e isso possibilita você fazer construções muito mais potentes, na minha visão, pensando em internet, né? Pensando em comunicação via internet. Muito legal. E aí, do lado de dentro, né? Como que é, Rafa, para tocar esse projeto, né? Que tem essa ambição, né? De transformar a forma que as pessoas se relacionam com o futebol e indo muito mais além, né? Como que é? Eu acho que assim uma das grandes sacadas da Kings foi entender que não é sobre construir algo novo, mas é como você consegue conectar mundos, né? Então acho que é muito muito do pick buy, né? Então é você utilizar o esporte, o futebol, que é o esporte mais popular do mundo, mas você entender que o consumo hoje ele é diferente. Então você precisa criar isso
de uma outra forma, não como o esporte em geral vinha sendo consumido. Então, é muito importante que você tenha as comunidades, que você tenha os presidentes, que você traga essa pessoalidade, os streamers, para dentro do jogo e que isso, no final das contas, seja a grande história a ser contada. De novo, a gente sabe que ali tem jogos rolando e tem competição, mas o grande show, o grande conteúdo está nos streamers que estão ali, está nos presidentes que estão ali, está nas comunidades que aqueles presidentes têm. Então, quando a Kings entende que para eu impactar uma geração que está sentindo falta ou não está tão conectada com o esporte tradicional, eu preciso entender como ela consome conteúdo e criar um produto partindo deste princípio, eu acho que é o grande acerto. E aí, quando a gente traz essa pessoalidade para a transmissão, quando a gente traz a Fúria com o Cris e com o Neymar, a gente traz o Ibai na Espanha, o Gaules aqui, enfim, John Vlogs, que tem uma conexão muito forte com a comunidade, a gente consegue trazer junto a comunidade deles, e acho que é por isso que a Kings já sai com números impressionantes. No final das contas, a Kings ela é um ponto de conexão entre várias grandes comunidades. E a gente, ao invés de querer se posicionar como uma nova comunidade, a gente usou quem já tem comunidade para falar por nós. Então, acho que isso é muito importante. Antes de você querer criar uma comunidade, aprenda e entenda como aquela comunidade funciona. E aí, quando a gente traz os presidentes, eles nos ensinam a se conectar com as comunidades dele, e aos poucos a gente vai construindo a nossa comunidade como esse ponto de conexão. Então, acho que esse que é talvez um dos grandes motivos do sucesso. É muito legal você estar falando. A gente está falando bastante sobre futebol e games, né? Mas é muito sobre comunidade, né? Porque tem lá um viés muito forte também. A gente falou do Neymar, né? Que transcende, né? Tudo isso, mas tem muito também um viés de música, né? Com a Ludmilla, com o Ariel, enfim, com o Zila. E Rafa, como que foi para essa primeira temporada no Brasil a adaptação para a cultura brasileira? Porque começou lá na Espanha, aí começou uma expansão para outros países, muito forte no México. O que mudou? Qual foi o aprendizado, né, que vocês conseguiram ter, mas ao mesmo tempo, que mudanças foram feitas para a comunidade brasileira? Eu acho que teve dois principais pontos aqui no Brasil. Eu acho que o primeiro é que o squad montado de presidentes não se compara com nenhum outro território. Então, a gente tem os líderes de números em cada nicho, no Free Fire, no esporte competitivo, no Counter-Strike, no GTA, na música, no entretenimento, na IRL. Então, a gente conseguiu juntar aqui no Brasil os grandes nomes de cada nicho. Então, isso já traz uma bomba. Então, a gente já começou com números assustadores. Quando a gente olha para as redes sociais e para as plataformas dos nossos canais, dos nossos presidentes, já é um número impressionante. E o outro grande ponto é porque o futsal no Brasil é super desenvolvido, né? E diferente do que acontece na Europa. Não existe futsal na Europa. É muito pequeno a cultura do futsal na Europa. E aqui no Brasil é uma cultura muito construída, então você tem jogadores que já vivem disso, você tem seleção brasileira, você tem times jogando futsal, então você trouxe um nível para dentro da competição de performance mesmo, que a gente costuma brincar não, mas costuma falar que performance não é a prioridade da Kings, mas quando você traz performance, você traz conteúdo, você traz rivalidade, você traz outras coisas que quando você não tem essa performance tão elevada, talvez você não consiga. Então, rapidamente, na Kings do Brasil, você começou a ter rivalidades, discussões, as cabines muito mais fervorosas, punições, alertas. O brasileiro subiu a régua também, exatamente. Né? Então, assim, e a forma do Brasil viver o futebol é muito diferente, né? Então é isso, a gente tem uma arena em Guarulhos que, cara, era sold out todo o jogo. A gente divide em sessões, 2.000, 2.500 toda segunda-feira à noite em Guarulhos. Não é todo mundo que está super disposto a ir até lá. E com bateria, e com torcida, e com faixa. Então, a gente criou realmente, a gente conseguiu trazer a atmosfera do futebol, da torcida, para dentro da nossa arena, mas de uma forma muito mais familiar, muito mais amigável, que você comentou, que você acabou presenciando lá no Allianz, e, óbvio, com foco total em conteúdo. Então, assim, a galera vai lá
para User Content Generation é perfeito. Porque você entra lá, tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo filmando, todo mundo tirando foto. Então aquilo virou um hub de criação de conteúdo. Múltiplas, centenas de perspectivas, né? Cada um está contando a sua versão e muita gente está assistindo. Pedro, quando a gente olha assim, né, ele falou muito da composição, né, que foi uma composição única no Brasil entre os presidentes e os times. A Fúria, ela já tinha uma história muito grande nos esportes, né? Começou como um time de esportes e aí uma organização estruturada com vários times de esportes, com um DNA campeão, né? De entrar para ganhar, já com uma torcida que acompanha a Fúria, que torce pela Fúria. Aí, ao mesmo tempo, vocês trazem como co-presidente já para começar o Neymar. Então, você tem toda a história da Fúria, você tem o Neymar. Como que a Fúria ajudou o processo da Kings League na primeira temporada aqui no Brasil? Cara, eu acho que exatamente isso. A Fúria ela se consolida como não só uma das maiores organizações de esportes eletrônicos da América Latina, mas como do mundo, né? E para a gente que é brasileiro, isso é muito difícil, né? Porque é igual fazer uma analogia ao futebol tradicional. Então a gente está competindo contra europeus, contra times da Ásia, contra times dos Estados Unidos, que muitas vezes tem muito mais poder aquisitivo, né? Então para a gente já é motivo de muito orgulho ver onde a gente conseguiu chegar através dos esportes eletrônicos, né? Recentemente um Counter-Strike também, depois de 8 anos a gente conseguiu emplacar um título mundial que a comunidade vinha há muito tempo esperando por isso. E como eu comentei, né, quando surgiu a primeira conversa sobre Kings League, a gente identificou como uma oportunidade muito grande, por ser um esporte tradicional, algo que a gente já almejava há muito tempo, de se relacionar de uma forma mais potente. A gente já tinha tido iniciativas de uma forma um pouco mais superficial, mas ao mesmo tempo, como eu comentei antes, com uma roupagem totalmente nativa digital, que é o nosso core, né, é o que a gente sabe fazer muito bem. A Fúria ela é uma organização que recentemente a gente passou por um reentendimento interno do que a gente se considerava, e a gente chegou à conclusão de que nós não somos mais uma organização, que nós somos um clube. Então, onde tem paixão, onde tem comunidade, onde tem performance, tem licença poética para a gente entrar. A gente foi convidado para participar, primeiro do México, né, de um torneio onde a gente foi junto com a G3X representar o Brasil, né, então foram 2 times representando o Brasil, e ali a gente percebeu que o potencial do projeto era muito grande, né? A gente vai para o México com... Nem o Cris nem o Neymar eram presidentes ainda, né? Então a gente vai com o estagiário como presidente nosso. E foi absurdo assim, o que aconteceu. A repercussão daquilo aqui no Brasil, os nossos jogadores, não só nós, mas a G3X também, sendo parados para tirar foto no México, a repercussão foi muito grande. E desde aquele momento, a gente se colocou 100% à disposição da Liga, do Piquet, de todas as pessoas envolvidas, a fazer tudo o que precisava ser feito no âmbito de ajuda mesmo, para trazer uma liga potente para o Brasil. Então a gente fez um esforço muito grande de bastidores, e quando a gente foi encontrando outros presidentes e outras pessoas que viriam a ter os seus clubes com a mesma motivação e com a mesma pegada, acabou que o processo se tornou muito mais fácil de acontecer, né? Então, acho que quando eu brinco com o Rafa que a gente subiu a régua, é exatamente sobre isso, né? Nesse meio tempo, a gente conseguiu algo extremamente potente para nós, né? Falando como Fúria, que foi a autorização do ex-clube do Neymar para ele vir a ser presidente, que no México a gente não tinha conseguido ainda isso, né? E a nossa relação com o Neymar é de muita longa data. O Neymar estava no churrasco que foi concebida a ideia da Fúria. Então a gente brinca que ele é o nosso torcedor real 01, assim. É um cara que sempre engajou, nunca mediu esforço, sempre se colocou 100% à disposição. E aí, quando a gente se coloca nessa situação de ajudar a Liga a vir para o Brasil, encontrar presidentes com a mesma sintonia que a gente e tudo mais, e está todo mundo, não só nós, mas a Liga, todos os outros clubes, todo mundo buscando o objetivo em comum de subir a régua e fazer algo muito bem feito, não só no que se diz respeito à performance, mas também na parte de conteúdo, virou uma explosão midiática muito potente. Então, eu acredito que a gente ajudou de uma forma não só direta, mas indireta, durante todo esse processo de construção, não só como nós, os outros clubes também, né? E eu acho que é isso, assim, acho que, mais uma vez, o brasileiro é diferente, né? A gente fez uma parada extremamente potente, acho que até a Kings League se surpreendeu nesse sentido, né? De, tipo assim, a gente começou a discutir sobre coisas aqui no Brasil e tudo mais que não haviam sido discutidas antes em outras regiões, e, consequentemente, isso é um trabalho melhor, né? Um trabalho mais objetivo, mais eficiente. E eu acho que, só complementando, tem uma importância muito grande da posição do Neymar dentro da Kings no Brasil,
Porque nos outros territórios você vê alguns jogadores participando, ou os jogadores, mas assim, não de uma forma tão ativa e normalmente como presidente da liga, como o Kaká é hoje e tudo mais. E desde o início, a Kings chega através do Neymar, óbvio, pela relação que ele tem com o Piquet, mas ele se coloca como um presidente de time. Ele não queria ser da liga, ele queria competir, ele queria estar lá, pega essa veia competitiva dele e traz para dentro da Kings no Brasil o que já dá esse boom, que foi o Neymar no primeiro split participando e o que isso gera de engajamento, gera de audiência e tudo mais. A gente está vendo um pouco disso agora na Espanha com o Yamal também, com o La Capital. Mas assim, aqui no Brasil já foi uma coisa nativa dele. Assim. Então ele junto com a Fúria já começou dali esse nível, essa régua subir. Então traz muito essa questão da competitividade, do porquê que o Neymar está participando daquilo. Pô. Alguma coisa tem, né? Então eu acho que é muito importante como ele se entregou e como ele se adaptou e como ele viveu a Kings de uma maneira bem visceral. Intenso, né? Eu sempre digo que quem trabalha duro também tem sorte, né? Porque que maravilha essa coincidência do Neymar estar no Brasil, né? Isso foi um alinhamento de astros que a gente nem imaginava. Ia ser bem complicado ele lá, né? Na Arábia, mas então deu tudo certo. E só para contextualizar, não sei se tem um público variado aqui, quando o Pedro falou estagiário, não é o estagiário da Fúria que foi não, tá? O estagiário é um grande nome, influenciador, entende bastante de futebol, é um grande nome na Twitch, né? Ajudou muito então, a gente não também. É o estagiário, é o estagiário que é o personagem do Alan, né? Bom, falando em Twitch, falando em streamer, Ana, conta pra gente assim, na tua visão, para a Twitch, o que muda a Kings League versus um projeto de futebol, né? Transmissão de futebol? No que isso difere, né? Até porque a gente está falando às vezes de uma transmissão e aqui de múltiplas, dezenas de transmissões. Como que é no olhar da Twitch? Bom, a Kings League é um fenômeno para a Twitch, é incrível a audiência, né, que é gerada, as novas pessoas que vêm para a Twitch exatamente por conta da Kings League. A gente está falando que o ano passado a América Latina teve mais de 49 milhões de horas assistidas dentro do conteúdo de esportes em si. E só a Kings League Brasil foi mais de 11 milhões de horas assistidas, Kings League Brasil, né? Então, são números assim impressionantes e o tamanho da Kings League realmente é um fenômeno para nós. E o que eu acho que faz a diferença, assim, a Twitch no começo foi muito conhecida por games, né? Era muito lugar de games, principalmente durante a época da pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa, a conexão rolava muito pelos games. A gente tem visto uma categoria crescendo muito, que é a categoria de Só na Conversa. Hoje, Só na Conversa é a categoria mais assistida dentro da Twitch, que é bate-papo sobre qualquer coisa. E aí esportes começou a crescer, exatamente porque o Casemiro, né, começou na Twitch. Foi onde tudo começou, foi na Twitch, junto com o Alan, o estagiário, né, enfim. E com essa evolução a gente foi vendo, com a Kings League, o futebol já era, de certa maneira, super bem consolidado dentro da Twitch, mas trouxe uma inovação, porque não é somente um canal, são vários canais transmitindo ao mesmo tempo. E, além disso, eu acho que vejo uma coisa muito diferente de Kings League dentro da Twitch, que é a questão do IRL. Então, por exemplo, não é quem cria conteúdo somente o presidente do clube, né, do time, mas as pessoas que estão em volta, por exemplo, o John Vlogs, junto com o bonde do John, que tem diversas outras pessoas que fazem lives e mostram os bastidores da Kings League, mostram o que está rolando no bar da esquina ali, na frente do que está rolando na frente da arena da Kings League. Isso é fantástico. Então, acho que a questão, a Twitch, exatamente por hoje, principalmente quando a gente fala da nova audiência, essa audiência jovem, ela não quer somente assistir o conteúdo, ela quer fazer parte do conteúdo e ela quer impactar o conteúdo. E é exatamente onde a Twitch navega super bem, exatamente pela tecnologia oferecida para os nossos criadores. Mas quem faz o sucesso todo são os nossos streamers que constroem essas comunidades assim infinitas e a gente está aqui para dar todo o apoio para eles. Essa é a grande diferença principal, são os nossos streamers, né, que construíram suas comunidades na Twitch e hoje estão fazendo um grande sucesso com a parceria aí, junto com a Kings League, com a Fúria, enfim, com todo mundo. Para quem não acompanhou ainda, bom, primeiro que eu super recomendo que acompanhe, acho que todo mundo que trabalha na indústria precisa acompanhar esse movimento.
E vocês vão gostar. E o incrível é isso, né? Aquela coisa das cabines todas ali funcionando, Fantástico. cada um streamando com a sua linguagem para a sua comunidade, com a sua conversa, né? Às vezes a troca entre as cabines ali e tiveram algumas bem acaloradas. Eu estou vendo aqui que já estamos nos aproximando do final, gente. A conversa estava tão boa. Mas, Rafa, se a gente olhar para aprendizados, assim, com olhar de conteúdo, de engajamento, de quais aprendizados para a próxima temporada, que já está rolando agora, né? O que vocês trouxeram de aprendizados? E acho que, compartilhando com essa audiência aqui, né? O que você acha que, de alguma forma, o esporte tradicional pode beber da fonte do que foi feito, que deu certo na Kings League? Vou começar de trás para frente. Eu não tenho dúvida que a Kings, ela introduz o esporte tradicional por uma geração que estava desinteressada de consumo de esporte tradicional. Então, eu acho que ganha... As pessoas falam, a Kings League vai acabar com o futsal, vai acabar... Eu acho que não. Acho que ganha o futsal, ganha o campeonato de futsal, brasileirão de futsal que já existe, paulista de futsal, ganha o X1, que tem grandes competições de X1. Eu acho que a Kings League coloca de novo no local que eu acho que o esporte tradicional tinha que estar, dentro de uma geração que vinha perdendo interesse. Então, eu acho que é isso. De novo, não tem como você querer falar que é competição. Óbvio que tudo compete por atenção. Hoje em dia, se for assim, a gente compete com o Jornal Nacional. Mas o produto futebol está sendo muito bem tratado e está sendo apresentado por uma geração que não estava acompanhando. E essa geração vai se interessar cada vez mais por isso. E, consequentemente, vai chegar num futsal, vai chegar num futebol de campo tradicional, vai chegar, principalmente no Brasil, onde o futebol é quase que uma religião, né? E com relação a aprendizados, eu acho que o grande ponto que a gente, como Kings, e aí eu acho que cada time, isso que eu acho que é o encanto também da Kings, cada time, cada presidente tem uma estratégia específica e uma persona específica e um personagem específico dentro desse grande reality que é a Kings. Mas eu acho que o grande ponto da Kings nós somos um produto de conteúdo, então a gente precisa continuar contando histórias. Usar o futebol como plataforma, que é uma baita plataforma, principalmente aqui no Brasil, mas a gente precisa continuar contando histórias e criando conteúdo para que o produto continue sendo sempre interessante e para que, como a Ana comentou super bem, a comunidade se sinta parte disso cada vez mais. Se a gente, como marca, um produto, foca muito em performance, a gente vai começar a ir pelo mesmo distanciamento que tem o futebol tradicional do público. Então, a gente precisa contar histórias. Eu acho que o Kelvin é um grande case, porque a gente contou uma história muito legal de um cara que tem uma história no futebol de um sucesso mediano e vira uma estrela global na Kings League. A gente tem agora o Lelete, que quase acabou ficando no Santos. Então, a gente tem que continuar contando essas histórias e impulsionar os personagens que criam conteúdo também, impulsionar os personagens que criam conteúdo dentro da liga. Não só a performance. De novo, tem as personas, né? Que a Fúria não tem como, ela vem da performance. A Fúria é a performance, então ela tem esse personagem de performance. O John Vlogs é um cara de conteúdo, a gente precisa impulsionar o conteúdo. Ele chegando de burro, ele chegando de balão, a gente precisa contar histórias e entender que a gente é um produto de conteúdo. Porque no Brasil, às vezes, a gente se perde com essa competitividade do futebol e, às vezes, a gente está, sem querer, falando para o Paulinho Louco não bater o pênalti presidente de bota e chapéu, para colocar chuteira e camisa de time. E aí, quando você vai ver, o grande engajamento é o Toguro batendo pênalti no Mundial de mochilinha da Hello Kitty, eu não lembro exatamente de que marca que era, com um chapéuzinho e uma chupeta. Então, assim, a gente precisa olhar para dentro e entender que nós somos um produto de conteúdo e que, por mais que performance faça parte, a gente não pode esquecer essa origem. Eu acho até que essa geração, né, essa nova geração, ela quer autenticidade, né? Ela quer as pessoas reais ali, né? Então, por isso que cada vez mais a gente tem que apoiar mesmo a autenticidade dos times, fazendo essas loucuras, né? E isso que gera essa conversa louca nas redes sociais, quando você vê pessoas até não entendendo. Eu estava falando, né, nos bastidores, um post que o Neymar fez com as fotos dos filhos,
e a cara do Coringa, né, no meio. E aí um monte de gente falando, meu, quem é esse menino que está aí? Uma galera que não conhece Kings League ainda, né, que tá... E aí os comentários depois falando, o pessoal, não, é o Coringa Kings League, explicando. Então, eu acho que é isso que é realmente o tempero especial que tem dentro da Kings League, a autenticidade. Total, eu vou só fazer um comentário rápido, até voltando um pouquinho atrás, né, quando a gente estava naquela história de o Neymar vai ser nosso presidente, então, comemorando. Por outro lado, a gente parou para pensar, e agora, quem vai para a cabine? Porque o Neymar estava na Arábia, como que a gente ia conseguir contar com o Neymar toda segunda-feira em Guarulhos, streamando e tal, e a gente começou a se colocar numa situação de precisamos buscar uma solução. E a gente nós fizemos no primeiro split um modelo onde a gente uniu uma narração profissional com o entretenimento. Então, assim, a gente trouxe, por exemplo, o Ulisses Costa, que é um nome do cenário de futebol há muitos e muitos anos, um cara da Band, super conceituado e tudo mais, para narrar o nosso jogo de dentro da cabine e falando palavrão. Pô, quando que você viu um narrador do futebol xingando o cara do outro time, se colocando na posição de torcedor, né? E o Neymar a mesma coisa, cara. A gente teve ali no primeiro split o Neymar indo em 3, 4 semanas seguidas e vivendo como um torcedor. Então, ele pela primeira vez ele estava numa posição de poder xingar, de poder fazer o papel de torcedor, né? Então, isso traz uma aproximação com o público muito grande, né? Cria uma identificação muito grande, né? Então, proporciona ocasiões como essa, né? É claro que no futebol tem toda uma implicação da questão dos direitos, né? Mas a gente já vê muitos clubes fazendo as suas TVs, né? Aqui mesmo a Flá TV, a Força, que já vem, né, recentes polêmicas de futuro sobre como é que vai ser a Flá TV e tudo. Então, será que de repente a gente vai ver no futuro os clubes fazendo a sua narração e tendo essa coisa super clubista, né, defendendo? Será que vai ter um dia um streamer viajando junto com um time de futebol, contando os bastidores? Acho que são coisas que para o futuro fica meio em aberto, né, porque está todo mundo olhando de uma certa forma, né? Eu acho que tem também uma outra coisa que eu vou tentar passar rápido aqui pelo tempo, que é a questão do sucesso comercial, né? Porque assim, para a primeira edição, acho que isso tem muito a ver com a produtificação, né? Porque uma série de formas diferentes de entregar, né? Seja a forma que a bola cai, na hora dos momentos que para, que tem uma série de entregas completamente inovadoras e inusitadas. Ao mesmo tempo tem esses vários produtos, porque tem os times, tem as transmissões dos times e tem uma cobertura gigante que a Twitch faz, né? Se puderem comentar um pouco sobre esse lado comercial, né? Que é o que sustenta, que vai dar a sustentabilidade para daqui para frente. Boa. Vou começar falando da perspectiva de clube, né? A gente desenvolveu ao longo desses anos um modelo muito próprio de conexão com as marcas, né? Então a gente é um clube hoje 100% data-oriented. Então tudo que a gente faz na Fúria desde o começo foi desenvolvido para a gente poder fazer um traqueamento de dados na minúcia, né? Porque a gente sempre achou a poesia de se ter o logo na camisa muito, muito linda, mas o quanto de fato você está entregando de resultado para o parceiro, né? E falando de Kings League, um pouquinho sobre números, num primeiro momento eu acho que não só as marcas que estavam conectadas com a Fúria, mas com a Liga também, era uma aposta. Então era um produto muito promissor, mas ninguém sabia na prática como ia ser, né? E eu tenho certeza que depois superou todas as expectativas, não só da audiência, mas das marcas que fizeram apostas, né? Então, mais uma vez, falando da perspectiva de clube, nas nossas transmissões a gente teve mais de 60 milhões de impressões, mais de 11 milhões de telespectadores únicos assistindo as nossas lives. Isso eu estou falando só de Fúria. Em redes sociais, a gente teve aproximadamente 200 milhões de impressões de conteúdo só durante o split da Kings League. E de todo esse conteúdo que eu estou falando para vocês, 70% tinha aparição de marca. Então, quando você faz um cálculo de earned media, né, a gente entregou para os nossos parceiros só durante o primeiro split mais de 5 milhões de dólares em exposição de marca. Então, isso é um valor muito, muito expressivo por um período de tempo super curto. E aí, quando somado com os outros clubes e com a própria liga, esse número ele se potencializa demais, né? Então, assim, realmente acho que para as marcas é uma oportunidade comercial muito inteligente. Ana, como é que é para a Twitch? Eu acho que só comentando rápido do nosso lado também, acho que a grande surpresa para a Kings, a grande surpresa da Kings para as marcas é o público-alvo. Mais de 85% do nosso público-alvo é a geração Alpha e Z. E isso até assusta um pouco as marcas quando elas veem o tanto de engajamento para um público que teoricamente tem
uma imagem ou tem uma percepção de ser um público super volátil que não se conecta com nada e tudo mais. Então, acho que isso tem sido o que tem... Quando a gente senta e mostra números, as marcas olham e falam, não é possível. E aí, eu acho que é o grande poder da Kings hoje. É a mesma, né, do lado da Kings, da Twitch também é o mesmo, até porque todos os canais transmitem na Twitch. Eu acho que a quantidade de marcas que querem estar envolvidas ali. E para mim, uma coisa que me ressaltou muito e me aqueceu o coração é as marcas que estão entrando na Kings League, seja através dos times, seja através da própria Kings League ou dentro como ads da própria Twitch. Elas querem fazer parte não somente de exposição de logo, elas querem fazer parte da história da comunidade. Então, elas estão muito preocupadas, conversando com o pessoal do iFood, por exemplo, eles estão muito preocupados não somente em pegar essa narrativa, mas fazer parte dessa narrativa, que eu acho que é o essencial, é sobre comunidade, né? Então, eu acho que esse é o espírito e as marcas estão começando a entender a importância de fazer parte dessa história da comunidade. Bom, gente, espero que tenha sido proveitoso a gente falar aqui sobre a primeira temporada. Tempo, né? Só a primeira. Primeira temporada, está rolando a segunda temporada, né? Já teve a ida para Paris no meio do ano que vem, em janeiro, vai ter a Copa do Mundo aqui no Brasil. Enfim, tem muitas coisas que vão acontecer ainda. Eu queria agradecer enormemente a presença do Rafa, do Pedro e da Ana aqui com a gente, em nome da Play One e do Sport Summit. Muito obrigado e bom painel próximo aí, os painéis que vem pela frente. Obrigado, Valeu, obrigado a todos. obrigado, valeu. Obrigada. Oba, muito obrigado. Papo interessantíssimo. Obrigado a todos. Ana, 10